irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 13. Chegamos ao final, que é o tema O Perigo das Tentações, que é o tema que estudamos esse trimestre. Então foi de muita valia para nós aprendermos esta lição. Nesta oportunidade, hoje, dia 26 de junho, estaremos estudando, de 2022, obviamente, estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título Deus provê o escape. Nessa lição, estaremos estudando, como de praxe, 3 tópicos interessantíssimos. Dentre eles, o primeiro tópico, o exemplo do povo de Deus no deserto. Segundo tópico, o que Deus provê para a nossa vitória, E o terceiro e último tópico, o escape, Então nós vamos observar de todas as tentações que possamos passar, nós temos o escape e a mão de Deus cuidando de nós, nos livrando de todas as setas malignas, Graças a Deus que chegamos ao final dessa lição e logo no próximo domingo estaremos estudando outro tema, Muito bem, que será o terceiro trimestre, E assim sucessivamente. O que é tentação? É um impulso que move o ser humano e alguma ação que abrirá a porta para o pecado. Todos são tentados? Sim. A tentação ocorre nos corações e na mente de todas as pessoas. O que Deus provê para a nossa vitória? O Espírito Santo, a palavra e a fé na providência. Ele provê tudo isso. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Transformar pedras em pães. O que Jesus usou no deserto para vencer as tentações de Satanás? Ele usou a palavra, a sua comunhão com o Pai. Então, nós temos exemplo, temos a convicção que todos são tentados, temos a certeza que o Espírito Santo, a palavra e a fé na providência, Deus nos concedeu, nos deu para vencer a tentação, e aprendemos também que a tentação de Jesus, a primeira tentação de Jesus foi transformar pedras em pães. E temos também a convicção que Jesus usou a palavra para reprimir Satanás com as tentações que foram oferecidas a ele. Essa lição ela está pautada no capítulo de número 10, versículo de número de 1 a 13 de 1 Coríntios. E Paulo disse assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 7. Mas vós façais, pois, idólatras, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos com alguns deles, fizeram e caíram um dia diante de 3.000, Não fizeram e caíram diante num dia, 23.000. Não tememos a Cristo, como alguns dentre eles também tentaram. Não tentemos a Cristo, como também alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes.
Não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegamos aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe, não caia. Versículo 13 para fechar. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, observemos que o exemplo que Jesus teve e o que Paulo narra aqui dos fatores do Antigo Testamento, de que muitos passaram também por momentos de tentações, escabrosos e assim sucessivamente, né? Mas se reconciliaram com Deus, voltaram para o caminho, né? E outros não quiseram e tiveram dificuldade. O exemplo do povo de Deus no deserto, né? O povo de Deus de difícil trato, um povo de difícil trato, quando fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus no deserto, pois a libertação do cativeiro egípcio, após a libertação do cativeiro egípcio, eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles, pois se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Observe, Deus deu a provisão, Deus cuidou, e eles ainda serviam outros deuses, não é? Veja bem a problemática desse povo, né? Dentro dessa questão que Paulo trabalhou em 1 Coríntios, nós observamos que no capítulo 10, Paulo ele vai fazer lembrança aos irmãos de Coríntios toda a provisão que Deus deu ao povo no deserto, e dizendo que Deus cobrou dele, advertindo, admoestando que Deus estava com eles, e não, em momento algum Deus havia o abandonado. Observemos que Deus não abandonou o povo. Então, quando Deus trabalha na vida daquele povo, eles tinham o dever de não adorar outros deuses, senão o Senhor, né? Senão o Senhor que lhe salvou, que proveu as necessidades, que trouxe o escape, não é? Livrando-os da mão dos inimigos, mas eles mesmo assim não tinham a convicção correta de que era Deus fazendo. Mesmo vendo tudo, eles saíram debaixo do escape da mão de Deus, né? Dentro do contexto do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 33, Deus vai trabalhar, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre o uso sábio da liberdade cristã, né? E dentro do ensinamento tal, sobre a liberdade cristã, Paulo vai começar no capítulo 8 a trabalhar isso, né? Sabendo que aquele povo aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram, né? Tentaram a Deus no deserto, também Deus também com suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles, né? Era um povo duro, de coração, de serviço duro, de coração duro, povo trabalhoso, né? Povo melindroso. E Paulo trouxe essa visão para Coríntios, apresentando aquela situação de que Deus, mesmo eles, o povo estando em problema com Deus, tentando criar cada dia mais dificuldade, né, adorando outros deuses, saindo dos caminhos do Senhor e cobrando ali, Deus, cadê tu e tal, e Deus estava presente, e eles, como estavam fazendo tudo errado, não conseguia contemplar. Que tenhamos consciência de que tudo que somos, tudo que temos é a mão de Deus em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, tudo isso contribuiu para que eles trouxessem o desgosto, para o Senhor, para o eterno Deus, né? Então, a tentação não é de Deus, não vem de Deus, a tentação é humana. Não há tentação que não seja humana. Então, Paulo dá um exemplo negativo, que ele apresentou um exemplo positivo, né?
no capítulo 10, que nós lemos aqui, ele conclui que, dizendo que ele dá um exemplo aqui negativo, e ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9, se você observar do livro de 1 Coríntios, né? Então, o exemplo da própria vida. Agora, no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo, o exemplo do povo de Israel, né? O Aroísmo, ele diz que Paulo nos ensina duas grandes lições nesse texto. O Isbe, ele, no seu comentário, ele diz que a nossa experiência religiosa deve ser balanceada com a precaução, cuidado e vigilância, e também deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Então Deus nos dá o escape, mas precisamos ter responsabilidade com aquilo que assumimos, né? E assim sucessivamente. Então a experiência deve ser balanceada com a precaução. Talvez a frase central do capítulo 10 seja a do versículo 12, que está escrito assim: aquele pois que cuida está em pé, olhe, não caia. Está aqui no texto, né? Então podemos observar que toda essa demanda, aquele pois que está em pé não caia, talvez o grande orgulho do povo da igreja de Coríntios, daquele povo, é que a igreja se gloriava no seu elevado grau de espiritualidade. Aí Paulo vai e traz essa informação. Lembra do povo e tal, cuidado com a vaidade. A vaidade é o primeiro degrau da queda. A soberba procede à ruína. Então um crente que aplaude a si mesmo e entoa com grande estudo diante do espelho, ou seja, olha para si mesmo, né, está à beira da queda. Paulo adverte isso aqui na leitura da lição dos nossos jovens, né? Muito interessante a leitura. Então o apóstolo Paulo adverte sobre o grande perigo da autoconfiança, né? Quando vê isso no capítulo 10, versículo 12. Então Paulo usou a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes lá de Corinto, né? Ele fez 3 advertências. Primeiro, privilégios não são garantia de sucesso, no versículo 1 até o versículo 4. Depois, um bom começo não é garantia de um final feliz. Então, primeiro ele faz a advertência, no capítulo 1 até o versículo 4 ele trabalha essa proposta. Primeiro, os privilégios não são garantia de sucesso. Segundo, ele observa de novo, ele diz que o bom começo não é garantia de um final feliz. Capítulo 10, versículo 5 até o versículo 12. E, por fim, a terceira advertência que ele faz, ele diz que Deus que pode capacitar-nos para vencermos as tentações se dermos ouvido à sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 até o versículo 22, Paulo vai trabalhar isso aí. Em primeiro lugar, Paulo adverte o privilégio não é garantia de sucesso. Então Paulo escreve: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes que vossos pais estiveram todos sobre as nuvens, e todos passaram pelo mar. Olha o texto: tendo sido todos batizados na nuvem, como no mar. Com respeito a Moisés, todos comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo, isto é, do versículo 1 até o versículo 4. Né? Então a nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus, a proteção, a orientação, o sustento, o perdão, mas o desrespeito de tantos privilégios, a despeito de tantos privilégios, eles fracassaram. Israel foi tirado do Egito com a mão forte e poderosa de Deus, né? E Israel tinha sido aí libertado do Egito com poder, da mesma forma que os crentes têm sido hoje redimidos pelo pecado, né? Então precisamos tomar cuidado com isso. Capítulo 5, versículos 7 e 8 de 1 Coríntios. A Páscoa é um símbolo da cruz, apresenta também o êxito. O êxito do lado do Egito foi a libertação de Israel, assim como a cruz de Cristo foi para nós a nossa libertação quando aceitamos a Cristo e obedecemos a sua palavra. Depois Paulo nos adverte também que um bom início não é garantia de um final feliz. Quem começa bem nem sempre termina bem. Muitos que corriam bem hoje estão longe do Senhor. Paulo mostra um fato extremamente marcante,
não é? Nenhuma geração da história da humanidade viu tantos milagres como aquela da geração de quem Deus não se agradou. Ou seja, aquela geração não apenas viu os prodígios, né? E milagres, mas também foi beneficiada desses milagres. Israel viu 10 pragas no Egito, nocauteando a divindade do panteão egípcio. Ele viu o Mar Vermelho se abrindo para eles passarem, no caso. Ele viu o maná caindo do céu, a rocha brotando água, a sandália não se envelhecendo, os pés e as roupas não ficando rota no seu corpo. Rota quer dizer suja, né? Que geração viu tantos privilégios igual essa? Né? Então Paulo estava dizendo e apontando isso aí. As gerações que mais viram milagres foram as mais endurecidas, as mais incrédulas. É um negócio incrível, é um contraponto gigantesco. Então a Bíblia faz 3 referências a essa geração. Ele viu a abundância de milagres. A primeira geração que viu estúpidos milagres foi extremamente a geração de Moisés. Dentro do texto, Paulo faz essa observação. A segunda geração foi a geração de Elias e Eliseu. E a terceira geração, que viu milagres extraordinários e pretensiosos milagres, foi a geração da época de Jesus e dos apóstolos. Então, é perturbador saber que nunca houve tanta dureza de coração e incredulidade como nessas 3 gerações. Então, veja que foram épocas diferentes, mas as ações eram a mesma. Então, Paulo faz essa observação aqui. Outra observação que ele faz é que Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações, que permanecemos fiéis à sua palavra. Então, atentamos à palavra do apóstolo Paulo: não vos sobreveio tentação se não fosse humana. Então, toda tentação que sobreveio a nós é tentação humana, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Bendito seja o Senhor. Então, são observações importantes que está dentro da nossa lição, não é? Sobre a tentação, né? E a fidelidade de Deus, né? Para com nós outros. O segundo tópico, o Deus que provê para a nossa vitória. O Espírito Santo, que ele dá, o Espírito Santo, a palavra e a providência, a fé e a providência, conforme eu já disse. E o terceiro tópico da nossa lição, ele dá o escape, né? Deus nos dá o escape. Então, todo esse texto vai trabalhar bem essa proposta. A liberdade será balanceada com a responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com o que estamos fazendo, não é? Porque hoje, nos nossos dias, se aplaude muitos homens, se coloca no pedestal pessoas e Deus vai ficando de lado, né? Deus permite que sejamos tentados, provados, ou seja, essa tentação aqui é mesmo que provação, porque Ele sabe até onde podemos suportar. A palavra tentação é mencionada nesse versículo, que é peirasmos. Peirasmo é uma palavra muito próxima de prova ou teste. É peirasmo, né? É a palavra do grego, né? Que é muito próximo de teste, prova, tentação, do que teste. Então, a tentação é uma conotação negativa para nós, ou seja, é algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, enquanto a prova é algo que Deus permite. Então, há uma discrepância aqui entre prova, teste ou tentação, né? Entre prova e teste e tentação são fatores diferentes. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Tiago, capítulo 1, versículo número 17. Então, ele dá o escape daquilo que, quando entramos em dificuldade, ele dá o escape. Agora, se você buscar a tentação, é complicado. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Capítulo 10, versículo 13 de 1 Coríntios, né? Quem é tentado, quem tenta é o diabo, né? Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova na nossa vida, é para nos fortalecer e nos conduzir à vitória. E Paulo não diz que Deus vai livrá-lo da prova, mas ele, com a prova, ele vai prover o livramento, o escape. Então, às vezes, queremos ficar livre das provas e liberto dos problemas. Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha. Ele não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, né? Nem que Pedro fosse preso. Deus não os livrou da prova, mas na prova. Jovens, atentamos para isso.
Nós vivemos em um mundo triunfalista, em que todo mundo quer ser vitorioso, e você passa por cima de pau e pedra, você arrebenta com alguém, você entrega alguém, você deturpa o caráter de alguém para se dar bem. Não é a proposta de Deus, né? Deus livrou na cova e não da cova, né? Deus, ele nos permite a prova. Deus não impediu que os 3 amigos de Jó, que não tinha nada a ver, de Daniel, praticamente não tinha nada a ver, fosse lançado na cova, né? Então podemos observar que toda essa demanda que Deus trabalhou, né? Deus fez com que os processos, né? Os livramentos fossem dados aí a todo o povo de Israel, mas eles ainda assim desdenharam praticamente, porque foram prestar culto a deuses estranhos, né? Então tenhamos cuidado com tudo que Deus proveu para nós, sejamos agradecidos, sejamos gratos, né? Porque Deus é Senhor de toda a criação, é Senhor nos céus, é Senhor na terra. Ele continua, né, nas nossas vidas, fazendo conforme o seu querer. Bendito seja o Senhor para sempre, né? Podemos observar também toda a tratativa de Deus dentro das questões que ele tratou com o povo de Israel. Podemos observar isso. Então, Paulo, ele fala 3 coisas acerca da prova. A tentação ou prova é um fato para todos, né? É inevitável, e também as tentações que nos sobrevêm não são as únicas, não são únicas. Outras pessoas já passaram por elas, né? Você não é o único a ser tentado, né? Mas você pode resistir à tentação. É isso que está escrito, é isso que o texto diz, é isso que o texto aponta para nós, ok? Então podemos observar que toda demanda que Deus cuidou para nós, ele tem sim como provar, porque ele não mente e a sua palavra é fiel. Então Paulo tinha advertido os crentes lá de Corinto para fugir da fornicação. Agora ele adverte a fugir da idolatria. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Ele aponta de forma muito objetiva, muito clara, para que o povo tivesse cuidado com a questão da idolatria, ok? Então, quando a tentação nos vier, chegar a bater a nossa porta, precisamos estar revestido da graça, revestido da misericórdia, para que possamos alcançar de Deus o que Ele proveu para nós, ok? A experiência deve ser balanceada com a precaução. Toda experiência, seja negativa, seja positiva, né? Quando negativa, peça misericórdia a Deus. Quando positiva, não se envaideça, né? Sabe que ela vem, mas Deus é todo poderoso, e Ele sabe porque está lhe capacitando. Ele conhece exatamente a sua e a minha estrutura, tá certo? Então Deus nos dá o escape. Bendito seja o Cordeiro de Deus para toda a eternidade. Ele tem sim como prover em nossas vidas tudo que Ele prometeu. Ele não mentiu e não omitiu absolutamente nada, porque omissão e mentira são 2 fatores diferentes. Você pode omitir para fazer algo positivo posterior. Você pode omitir e também trazer prejuízo pela sua omissão. A mentira já é um conteúdo vazio, não tem, aliás, é um abstrato que ninguém consegue. Se não tem conteúdo, não tem objeto, não tem como provar. Se não tem como provar, isso é mentira, não é? Então fujamos da mentira, fujamos da tentação, fujamos dos desejos carnais, né? E assim sucessivamente. Então, quando Deus trabalha dentro desse fator, nós concluímos aí que o exemplo lá do ambiente que Paulo fala sobre os coríntios, né? Nós já trouxemos aqui, e o Paulo estava falando de um povo de difícil trato. Então, quando Paulo trata da tentação, que escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores
sobre os hebreus lá no deserto, né? Conforme eu já disse. O Eterno não se agradou deles, eles foram idólatras, seguindo outros deuses, aproveitaram-se da idolatria, também se prostituíram, tentaram. A prostituição aqui não é física só, né, entre homem e mulher, é prostituir a palavra, deturpar a palavra, se auto-sabotar praticamente. E tentar a Deus no deserto, né, também com suas murmurações, seus questionamentos, né. Tenhamos cuidado com isso. Eles foram desaprovados, morreram por causa do pecado, eles foram entregues ao desejo, conforme está escrito no capítulo 11, versículo de número 34 de Números, né. Adoraram ídolos, né. Veja só, nós podemos observar que eles tiveram vários problemas. Deus não deixou de amar os israelitas. É bom que lembremos disso, né? Mas por diversas vezes precisou exercer seus juízos para que eles aprendessem como deveriam se comportar. Deus não se agradou dos israelitas. Deus usa, na frase, Deus usa a mesma palavra grega traduzida aí para desqualificado, né? Eles foram desaprovados, desqualificados. Eles foram entregues aos desejos. Eles adoravam ídolos, conforme Êxodo 32, verso de 1 a 14. Eles se prostituíram, conforme Números capítulo 25, versículo de número 1 a 10, a 9. Eles provocaram a Deus de forma deliberada, ao testar aí a paciência de Deus, né? Capítulo 21, versículo de número 4 a 9. Então, não tente a Deus. Não fique brincando com o pecado. Não fique. Se você tem algum problema, vá, confesse. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia, não é? Se você está precisando falar com Deus com respeito às suas miserabilidades, fale. Ele compreende, ele vai lhe perdoar, mas confesse e deixe, né? A Bíblia diz que eles murmuravam contra Deus, tiveram um problema por causa da murmuração, no capítulo 16, versículos 41 a 50 de Números. Então, que lista de pecado eles tinham? Uma lista de pecado deliberada aqui. Adoraram ídolos, adoraram outros deuses, obviamente, se prostituíram, provocaram a Deus, testaram a paciência de Deus e murmuraram. Então, uma lista gigante aqui que trouxe vários problemas para a nação. Não só para pessoas, mas para a nação. Embora tenham sido aí libertados do Egito, né, de forma magnífica, de forma grande, de forma gigantesca, ainda pecaram, e Deus teve ainda de julgá-los. Os privilégios espirituais não representavam licença para pecar. Deus deu a ele muitos livramentos, e isso não é licença para pecar, certo? Se você é usado, se você tem algum dom e Deus usa você em alguma coisa, isso não te dá direito nenhum de pecar. Pelo contrário, agora que tem que haver contrição, porque você é portador, Deus quer usar você, e se Deus está lhe usando, você tem que ser complacente com toda a misericórdia de Deus de usar você como um vaso nas mãos de Deus, ok? Ao contrário, eles nos trazem aí uma responsabilidade ainda maior. Tudo que Deus nos deu, nós temos a responsabilidade muito grande de obedecer e de glorificar a Deus, que tudo que Ele deu, conforme disse o salmista Davi, tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. No versículo 8 do capítulo 10, Paulo ele observa e diz que 23 pessoas foram mortas, né? Em Números capítulo 25, versículo 9, registra 24 mortes, 24 mil mortes. Então, todavia, Paulo está contabilizando os que morreram apenas em um dia. Não é uma contradição. Paulo está dizendo que em um dia só, ele, no caso, em Números 25:9, contabiliza 24, mas fala de todo o conteúdo, toda a história. No caso, Paulo só fala de um dia, né? Então, Paulo está contabilizando aí apenas os que morreram um dia, quando Moisés registra o número total de mortos, né? O que deixaria óbvio de alguns morreram depois. O Heroísmo, no seu comentário, né, ele vai fazer também essa afirmação. A tentação é humana. Paulo comenta que o povo bebeu de uma bebida espiritual, de uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Então, ainda que eles foram tentados, pecaram contra Deus, a tentação ocorre no coração e na mente das pessoas de carne e osso. Elas não acontecem
em objetos ou bens, mas ela não em objetos ou bens, mas mesmo que sejam usados para potencializar a tentação, ela pode ser impulsionada pela própria pessoa ou motivada por Satanás. Mas a sua prática sempre será humana. Então, Deus é fiel, Ele é santo. Mesmo Ele falando que a tentação é humana, Paulo prossegue aí seu pensamento dizendo que Deus é fiel, a fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou com o espaço, né? Deus, com o seu pecado, você não denigra Deus nem a mais nem a menos. Pelo contrário, o problema é exclusivamente seu. O juízo vai vir sobre a sua vida. Deus, na sua soberania, na sua fidelidade, Ele nos orienta a fugir da idolatria. A idolatria tenta preencher nossos corações, ocupando espaço que é reservado somente para Deus. Ele nos orienta a não nos prostituirmos, a prostituição, como quaisquer outras práticas sexuais condenadas nas Escrituras, desvirtua a bênção de Deus que Ele planejou para nós. Também nos orienta a não tentarmos a Cristo. Tentar a Cristo implica colocar debaixo de um grave julgamento, se colocar debaixo de um grave julgamento, e assim como aconteceu com aquele povo. E também a Bíblia nos orienta, Paulo nos orienta também a não dar lugar à murmuração. Capítulo 10, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e versículo de número 11. Então Deus provê a nossa vitória, Deus Ele dá o escape. Satanás não pode ser considerado inimigo ineficaz. Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Ainda assim, o tentador permanece em atividade, não querendo ser identificado em suas ações. Paulo comenta: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando ou buscando a quem possa tragar. Pedro faz essa observação. Pedro faz essa observação. 1 Pedro capítulo 5, versículo número 8. Então, ele evite todos os problemas, muita tentação nos assaltos, quando estamos sozinhos, evite ficar sozinho. Não procure ser tentado. Não contribua com isso. Sede vigilante. A vigilância é uma essencial para que sejamos vitoriosos, para que não sejamos tentados, evitemos, para que possamos ser pessoas dedicadas à oração, mas não se compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar na esfera espiritual. Nós não temos que deixar de vigiar, temos que ter vigilância o tempo todo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações, tá certo? Um abraço a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.